lá. Ok. Vamos então orar. Eu começo e depois algum irmão pode continuar. Se, entretanto, depois algum que já tenha orado quiser voltar a orar, pode fazê-lo. Portanto, a pequenina chama-se Sara, é isso? É. Ok. E a Querido mãe Deus, chama-se eterno Pai, Milena. que está nos céus, louvado, santificado seja o seu nome. Aqui estamos, Senhor, diante da sua face, diante do seu trono, porque o Senhor é o nosso Pai. É o nosso Pai, é um Pai justo, um Pai misericordioso, um Pai que tem todo o poder nos céus e na terra. E nós carecemos da sua intervenção. Amém. Antes de mais, Senhor, queremos continuar a louvar o seu nome, porque o Senhor já demonstrou vezes sem conta a sua preocupação para com os seres humanos, o desejo que o Senhor tem em que todos se arrependam, em que todos se voltem para a única fonte de poder que existe neste planeta. Nós queremos louvá-lo porque o Senhor não tem desistido de nós e não está a desistir de nós ainda hoje. Queremos agradecer muito porque o Senhor nos tem demonstrado o seu amor para conosco ao entregar o seu filho, aquilo que o Senhor tinha de mais precioso. E isso é algo que nos deve comover o coração. Por isso, Pai, aqui estamos, porque precisamos que o Senhor venha interceder junto desta bebê, que não sabemos o que se passa no seu corpinho, mas o Senhor conhece, foi o Senhor que a fez, o Senhor conhece tudo aquilo que está dentro dela e o porquê de toda esta situação desesperadora. Nós queremos suplicar, Pai, que na sua misericórdia o Senhor estenda a sua mão sobre a Sarinha, mas também que de alguma forma o seu espírito consiga penetrar o espírito e o coração duro dos seus pais, para que compreendam que nós dependemos do Senhor para todas as coisas. Que neste planeta, se não for a sua ajuda, a sua graça, a sua intervenção, nós estaremos completamente entregues a um poder maligno, um poder destruidor. Por isso, Pai, entregamos esta família nas suas mãos. Abra os seus olhos, Senhor. Ajude-os a compreender que a ciência e a medicina não têm condições, mas existe uma solução. Existe aquele que pode ajudar, que pode curar, que pode salvar. E esse é o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Por isso, querido Pai, nós aqui estamos de uma forma humilde, pedindo ao Senhor que venha fazer alguma coisa com esta família, que venha atrair os corações e, se for da sua vontade, que esta menina possa ser curada para a sua honra e sua glória. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso querido Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos e te bendizemos por esta hora, por essa oportunidade. Queremos, ó Pai, ainda na tua augusta presença, sabendo, Senhor Deus, que todas as coisas estão submissas, Senhor Deus, ao teu poder, à tua honra, à tua glória. Queremos, ó Senhor Deus, também, ainda em tempo, não mais te pedir, mas colocar, Senhor Deus, esta família, porque é uma família em tuas mãos. E queremos, ó Senhor Deus, na certeza de tua intervenção, Senhor Deus, na certeza da tua resposta, Senhor Deus. Nós queremos te agradecer. Queremos te agradecer porque tu nos destes a vida, tu nos destes a esperança, tu nos destes já Jesus, tu nos destes, ó querido Deus, a condição
de podermos orar, sabedouros de que Tu és a fonte de todas as graças. Por isso queremos Te agradecer. Queremos Te agradecer porque também, de uma forma ou de outra, Senhor Deus, o Senhor já demonstrou que está no controle das situações, o Senhor já demonstrou que muitas bênçãos já foram derramadas. Uma criança com 11 meses, suportar toda essa cirurgia, suportar tudo o que tem aí, Senhor Deus, passado, só por Ti mesmo, Senhor. Só por Ti. A gente percebe, Senhor Deus, que os pais já deram sinal de vamos dizer assim, de depor as forças aos Teus pés, mas que eles continuem e que eles se decidam, Senhor Deus, para realmente deixar que a Tua graça floresça na vida deles. Amém. Que o Senhor Deus, nesse momento, mais uma vez com essa família, Senhor Deus, e também para os avós que também têm dificuldades espirituais, Senhor Deus, que tudo seja para a Tua honra e Tua glória. Na Amém. confiança, Senhor Deus, de tudo isso nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. 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 Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na sua presença. Senhor amado, o Senhor que sabe tudo, o Senhor que pode tudo, o Senhor que é o médico dos médicos, se expor da sua vontade, Senhor. Haja sobre a vida dessa menina e sobre a vida da família dela, Senhor. Haja na vida dessa criança, Senhor, dê o remédio certo, o remédio necessário, o remédio que revigore, que faça com que ela possa acordar, para que ela possa reagir, Senhor. O Senhor sabe o que é melhor para cada um, meu Deus. E nós sabemos que, às vezes, o Senhor usa coisas incertas para atingir as pessoas, para fazer com que essas pessoas sejam transformadas. Meu Pai, transforme essas vidas, Senhor, para a honra e glória do Seu nome, para a salvação delas. Transforme a vida dessa família. Haja, Senhor, visite essa casa, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo fique junto, meu Deus, conversando com eles, animando, ensinando, corrigindo, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor usa o tempo inteiro e que o Senhor nos usa o Espírito Santo, usa as outras pessoas, Senhor, para falar com as pessoas que estão realmente necessitando. Fale agora com eles, Senhor. Haja sobre eles. Passa a tua mão santa sobre essa criança. Faça com que essa criança reaja, meu Deus, se for da sua vontade. Pai, mas cuide, conforte o coração dessa família. Olhe por ela, meu Pai. É isso que é o que te pedimos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. E te rogamos, Senhor, humildemente, Senhor, que cuide de tudo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela vitória que vai haver na vida dessa família, pelas graças que o Senhor vai derramar, pelas bênçãos que eles vão receber. Nós te agradecemos por estar nos ouvindo nessa oração agora, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai querido, nós estamos aqui reunidos nesta manhã, buscando-te cedo de manhã, porque nós queremos ouvir a tua voz. Pai, nós queremos dar louvores ao teu nome, porque somente tu és digno de todo louvor, de toda adoração. E Pai, a tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, ali tu estarás no meio deles. Então nós te agradecemos, Pai, e louvamos o teu nome, porque tu estás conosco neste momento. Mas nós estamos aqui hoje intercedendo pela família da Sarinha, em especial pela Milana e pelo João,
que talvez tenham resistido te conhecer pessoalmente. Talvez tenham andado nos caminhos que não são teus, Pai. Perdoa-os. Perdoa-os, Pai. E de alguma forma traze-os de volta. Ó Pai, nós sabemos que neste finalzinho de tempo tu estás chamando as pessoas para ti. E nós queremos te pedir nesse momento, em nome de Jesus, Pai, teu filho que morreu pela Milana, morreu pelo João, e que somente ele pode dar vida, restaurar a vida da pequenina Sara. Ó Pai, ela tem sofrido tanto, tanto, tanto. E agora os médicos dizem que não há mais nada a fazer depois de 10 cirurgias em 11 meses. Pai, tem misericórdia dessa filha tua. E tu conheces o fim desde o princípio. E ao estarmos orando nesse período de 24 horas que o grupo está orando por essa família, eu estava imaginando que, quem sabe, Deus quer salvar a Sarinha e salvar também a Milana e o João, dando-lhes a oportunidade de se renderem totalmente a ti, apesar de, nesse momento, certamente estarem revoltados com toda a situação. Mas tu sabes o fim desde o princípio, Pai. Nós vemos experiências de pessoas que conhecemos, que perderam seus filhos, mas na realidade estavam salvando seus filhos, porque os demais filhos que não descansaram, hoje estão totalmente fora da igreja, e aquele que descansou está guardado para ti, para ser entregue por ti, para ser entregue à sua mãe mais tarde. Esse é o caso da minha prima. E talvez seja esse o caso da Milena e do João, que podem ter essa esperança de encontrar a bebê, se eles puderem se entregar totalmente aos teus braços de amor. Completa a obra neles, Pai, porque eles precisam de ti. Conforta-os nesse momento de dor. E nós queremos te entregar a pequenina Sara em tuas mãos de amor, porque tu és o médico dos médicos. Tu podes restaurar completamente. Então nós queremos entregar ela e ao mesmo tempo os pais e a família toda e os avós que não te conhecem. Por favor, esteja com eles. Nós te rogamos em nome e pelos méritos de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, não havendo mais ninguém neste momento, não sei se têm alguma pergunta, se querem terminar por aqui, o que é que sugerem? Belinha, uma coisa, quando nós lemos na palavra de Deus, tenda da congregação, a gente pode entender que, na verdade, a tenda da congregação, ela envolve o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, ou só o lugar santíssimo e o santo?
Normalmente, irmão, quando se fala de tenda da congregação ou o tabernáculo, normalmente se refere apenas à tenda. Quando falamos de santuário, então abrange tudo, o pátio e a tenda. Uhum. Tá bom então, irmão. Obrigado. De nada, irmão. Deixem-me fazer-vos uma pergunta, uma vez que estão todos tão silenciosos. Estamos todos muito tristes. Mas nunca pensaram qual é a semelhança ou a diferença entre o clamor da meia-noite e o alto clamor? Não, Nunca pensaram sobre isso? não. Como é a pergunta mesmo? A diferença entre o clamor da meia-noite e o alto clamor? Alto clamor, sim. Não foi um na época dos pioneiros e o outro será quando recebermos o Espírito Santo e formos pregar com todo o poder? Ou eu estou enganada? Certo. Agora, talvez, se isso vos interessar, esse tema, nós pudéssemos hoje falar um pouquinho para não sairmos assim sem mensagem. Não sei se vos agradaria começarmos, Muito bom. começarmos aqui a trabalhar um bocadinho, porque existe um paralelismo entre uma coisa e outra. E eu percebo que é um assunto que raramente se fala. Então, eu tenho aqui um estudo já antigo, mas que eu achava por bem. O que é que acham? Podemos iniciar aqui este assunto? Podemos, Sim? irmão. Muito bom. Ok. Então, eu vou pedir apenas a direção do Espírito Santo, está bem? Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, aqui estamos gratos porque o Senhor é tão grande. O Senhor é tão misericordioso, tão bondoso, nunca nos abandona e tem um plano espetacular para nós num futuro muito próximo. Sabemos, Pai, que a vinda de Jesus se aproxima e isso nos dá muita alegria e nós queremos estar preparados. Antes mesmo da vinda de Jesus, estar preparados para, cheios de um poder sobrenatural, podermos avisar muitas pessoas para que elas possam escolher sair de debaixo do poder invisível de Satanás e entregarem-se completamente àquele que as criou. Que o Senhor nos conceda o seu Espírito e fale conosco esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Ok, então, nós encontramos a expressão clamor da meia-noite em Mateus 25, na parábola das virgens. E podemos abrir Mateus 25, não vamos ler tudo, mas nós conhecemos bem essa parábola. Vou começar do versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas juntamente com as lâmpadas, e tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então, por isso é que é chamado do clamor da meia-noite, porque, como diz aqui, à meia-noite ouviu-se um grito. E nós podemos perguntar o que é que esta cena representa.
Será que isto já aconteceu? Vai acontecer? Está acontecendo? Muito bem, o grande conflito, nós já lemos isto, está no capítulo 24, página 426.2, diz: a proclamação, aí vem o esposo, portanto, referindo-se precisamente a Mateus 25, foi feita no verão de 1844. Portanto, como disse a Alice, e está certo, este clamor da meia-noite foi 1844. Na História da Redenção, capítulo 51, página 368.2, diz: a pregação da primeira mensagem em 1843 e do clamor da meia-noite em 1844 tendia diretamente a reprimir o fanatismo e a dissensão. Então já estamos a ver aqui qual era o objetivo do clamor da meia-noite. Era reprimir o fanatismo e a dissensão. É porque havia fanatismo e dissensão. Há, portanto, uma linha profética, ou seja, um período de tempo da meia-noite até ao raiar do dia. Certo? O que é que acontece ao raiar do dia? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, é um texto que nós conhecemos muito bem, mas vamos ler novamente, porque aqui dá-nos uma dica. Segunda de Pedro 1, 19, diz: e temos muito firme a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro até quando? Até que o dia esclareça, ou seja, que o dia brilhe e a estrela da alva surja em vossos corações. Ou seja, diz que a palavra dos profetas vai nos levar iluminados até à vinda de Jesus, e até à estrela da alva. E o que é a estrela da alva? Apocalipse 22:16 diz que é Jesus na sua segunda vinda. Então, nós estamos aonde? No tempo, nós estamos precisamente a passar o período da noite, ok? Porque Jesus ainda não veio, o sol ainda não raiou, o dia ainda não brilhou. O período da noite, entre a meia-noite e o raiar do dia, certo? Não é onde nós nos encontramos? Exatamente. Normalmente é o período em que todos estão a fazer o quê? Dormindo. Em que todos estão dormindo. Alguns podem não se preocupar, não é? Em saber que horas são. E normalmente quando a pessoa está a dormir, ela não está nada preocupada em saber que horas são. Estamos tão embalados a dormir profundamente que não queremos saber. Mas vamos abrir no livro de Isaías, capítulo 21, Isaías 21, e vamos ler os versículos 11 e 12. Isaías 21, 11 e 12. Diz o seguinte: oráculo acerca de Dumá. Alguém clama a mim de sair, dizendo: guarda, que horas são da noite? Guarda, que horas são da noite? Respondeu o guarda: vem amanhã e também a noite. Se quereis perguntar, perguntai. Voltai, vinde. Ora bem, esta pergunta, guarda, que horas são da noite? É porque há uma voz que se levanta e quer saber que horas são da noite. E ela vai perguntar isso a quem? Ao guarda. O que é um guarda? É um vigia. É um atalaia. O livro Evangelismo, no capítulo 6, página 144.3,
comentando este versículo, diz: guarda que dormitas, que é da noite. Não sabes que horas da noite são? Não te preocupes em dar o sinal de perigo. Não te preocupas em dar o sinal de perigo e as advertências para este tempo? Se o não fazes, desce dos muros de Sião, pois Deus não te confia a luz que tem que comunicar. A luz só é dada aos que fazem refletir essa luz sobre os outros. Evangelismo, página? Capítulo 6, página 144.3. Obrigado. É uma citação forte, não é verdade? Porque Deus está-nos a dizer aqui, se não o fazes, ou seja, se não te preocupas em dar o sinal de perigo e as advertências para este tempo, então é melhor que saias de cima do muro. Ou seja, que deixes de ser atalaia, vigia, porque o que é que estás aí a fazer se estás a dormir? Um guarda sobre os muros não pode estar a dormir. A luz só é dada aos que fazem refletir essa luz sobre os outros. Ou seja, aqueles que ensinam, aqueles que falam aos outros, aqueles que admoestam, que exortam. Como já vimos há pouco, atalaia ou vigia ou guarda são tudo sinónimos. E em Ezequiel capítulo 33, versículo 1 a 6, diz aquilo que nós já conhecemos. Eu penso que não vale a pena lermos, mas está bem, também podemos ler Ezequiel capítulo 33, versículo 1 a 6. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um dos seus e o constituir por seu atalaia, se quando ele vir que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta, lembram-se? Já tínhamos falado aqui sobre o toque de trombeta. Portanto, quando esse tocar a trombeta e avisar o povo, novamente se confirma que o toque de trombeta são avisos. Então, todo aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, e vier a espada e o levar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Se, porém, se desse por avisado, salvaria a sua vida. Mas se, quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta, cá está esta questão, e não for avisado o povo, e vier a espada e levar alguma pessoa dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da mão do atalaia. E agora vem o versículo 7. Quanto a ti, pois, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve da minha boca a palavra e da minha parte dá-lhes aviso. Ora bem, quando Deus diz ouve, quanto a ti eu te constituí por atalaia, em especial Deus está-se a referir ao líder, ao pastor, mas não só, porque todos nós que estamos a ler este verso 7, é para nós que Deus está a falar. Quanto a ti, Janice, quanto a ti, Estela, quanto a ti, Cláudia, Anne, Dirceu, a Denis, quanto a ti, eu te constituí por atalaia. Sabemos que a noite está prestes a terminar e o dia está quase a raiar. É esta a nossa convicção, não é verdade? Ou seja, a vinda de Jesus está a chegar. Mas nós ainda estamos no período entre a meia-noite e a estrela da alva. O que é que acontece normalmente neste período? Bom, a Bíblia fala aqui algumas coisas. Por exemplo, a Bíblia diz que o ladrão vem de noite.
Encontramos isso em 1 Tessalonicenses 5:2, Apocalipse 3:3, Mateus 24:43. Sabemos também que os casamentos em Israel eram à noite. E encontramos isso em Mateus 25:1-13, a parábola das virgens. Também sabemos que Isaías nos diz que as trevas iriam cobrir a terra, em Isaías 60, versículo 1 e 2. Então, temos aqui muitas coisas que acontecem à noite. No livro Parábolas de Jesus, referindo-se ao comentário de Isaías 60, 1 e 2, quando diz: levanta-te, resplandece, pois é chegada a tua luz, pois eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua luz saberá em ti. Ellen White, Parábolas de Jesus, capítulo 29, página 225.6, diz o seguinte: a sua obra, a obra de Satanás, é revelada claramente pelas trevas que se adensam rapidamente pela multidão de erros, heresias e enganos destes últimos dias. Então, o que é que são as trevas que cobrem a terra? Os enganos, as heresias. Os enganos, as heresias. E ela continua: a grande apostasia se desenvolverá em trevas, tão densas como as da meia-noite, impenetráveis como a mais intensa escuridão. Para o povo de Deus será uma noite de prova. Nós estamos neste tempo. Noite de lamentação, noite de perseguição por causa da verdade. Mas nessa noite de trevas brilhará a luz de Deus. E Deus conta com quem? Conosco. Posso vos dizer, assim, a jeito de parênteses, que quando o povo de Israel estava exatamente nesta situação, ou seja, de apostasia, heresia e enganos, foi precisamente nesta altura que Babilônia, ou primeiro a Assíria, e atacou o Reino do Norte. Mais tarde, Babilônia, e atacou o Reino do Sul. Eu já falei um pouquinho sobre isto da última vez, lembram-se? E por que é que o povo de Deus estava em apostasia? Por que é que havia tantos enganos e tantas heresias? Por o povo ter rejeitado os princípios da educação cristã que Deus tinha dado no Éden. Será que Apocalipse nos fala de Babilônia? Ou não? Será que Apocalipse não nos diz que Babilônia vai fazer desgraças novamente no fim dos tempos? Não. E possivelmente levar alguns cativos para o exílio? Por que é que será? Exatamente pelo mesmo motivo. Por termos rejeitado os princípios da verdadeira educação, os fundamentos da educação cristã. Irmãos, há necessidade de homens e mulheres que façam aquilo que os pais de Daniel, Ananias, Misael e Azarias fizeram. Ou seja, preparem uma geração
para resistir no exílio da Babilônia. Irmãos, o que eu vos estou a dizer é muito sério. Estou apenas a dar aqui um alerta. Não estou a dizer tudo. Estou apenas a dar-vos um alerta. Precisa de haver uma completa reforma. Pais que entendem que Babilônia vai vir, o rei do norte vai vir, aliás, ele já cá está, mas ele vai fazer muitos exilados e os nossos jovens precisam de estar preparados. A última geração precisa de estar preparada para resistir ao que está à frente. Muito bem, mas o que é que provocou essas trevas? Perguntamos nós. Continuando no livro Parábolas de Jesus, página 226.3, diz o seguinte: a escuridão do falso conceito acerca de Deus é que está envolvendo o mundo. Então, o que é que são as trevas que estão envolvendo o mundo? O falso conceito acerca de Deus. Irmãos, o mundo não sabe quem é Deus. O mundo tem um falso conceito acerca de Deus. Os homens estão perdendo o conhecimento do seu caráter. Este tem sido mal compreendido e mal interpretado. Neste tempo deve ser proclamada uma mensagem de Deus. Uma mensagem de influência iluminante e capacidade salvadora. O caráter de Deus deve tornar-se notório. Deve ser difundida nas trevas do mundo a luz da sua glória, a luz da sua benignidade, misericórdia e verdade. Os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo, é o que aqui diz. É uma revelação do caráter do amor divino. Revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus por eles tem feito. A luz do sol da justiça deve irradiar em boas obras, em palavras de verdade e atos de santidade. Isto, irmãos, será não o clamor da meia-noite, mas um alto clamor. Este será um alto clamor. E na História da Redenção, capítulo 58, 400.1, diz: vi que esta mensagem se encerrará com poder e força muito maior do que o clamor da meia-noite. Então, irmãos, se esta mensagem vai se encerrar com um poder muito maior, não acham que precisamos de uma preparação muito maior? É claro que sim. Então, nós vimos há pouco que o ladrão vem de noite. Podemos ler em Mateus 24, 43. Pode ser? 24, 43. O que é que diz? Alguém quer ler, por favor? Mas considerar isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Ora, muito bem. Se o dono da casa soubesse a que vigília da noite, quantas vigílias tem a noite? 4. Certo. Sabem me dizer quais são?
Das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3, das 3 às 6. Muito bem. Agora vamos refletir um bocadinho. Eu sei que os irmãos estarão com sono, certamente é muito cedo aí, mas vamos pensar um pouquinho. Já aconteceu, o irmão disse que era das 6 às 9, primeira vigília, das 9 à meia-noite, segunda vigília. Mas à meia-noite não foi dado um grito? Foi. Então, quando é que foi isso? Nós já vimos há pouco. 1844. 1844. Então, 1844. Em 1844, quantas vigílias já passaram? No mínimo uma já. 2, das 6 às 9 e das 9 à meia-noite. A partir de 1844, quantas vigílias existem mais? Mais 2. Mais 2. Uma da meia-noite às 3 e outra das 3 às 6. Quando é que começa a raiar, ou quando é que aparece a estrela da manhã? Às 3 da manhã. Ora bem, na última vigília, das 3 às 6. Então, uma coisa nós sabemos, nós não estamos nem na primeira nem na segunda vigília, pois não? Nós estaremos ou na terceira ou já na quarta, certo? Temos confirmação disto na Bíblia ou nem por isso? Temos. Vamos abrir agora em Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Desculpem, não é 21, é 12. Lucas 12. Vamos ler do versículo 35 ao 40. E Deus aqui tem uma ordem para nós, e nós daqui a pouco terminamos o estudo, a primeira parte do estudo, e fica a outra metade para a semana. Mas vamos ler aqui. Versículo 35. Estejam cingidos os vossos lombos. Esta expressão vem de onde? Faz-nos lembrar o quê? De quando o povo saiu do Egito. Exatamente, em Êxodo 12, 11. Então, estejam cingidos os vossos lombos, ou seja, lembram-se quando é que o povo de Israel saiu do Egito? Meia-noite. Depois da meia-noite. Depois da meia-noite, muito bem. Então, à meia-noite passou o anjo, houve toda aquela agitação, os gritos dos egípcios, tudo aquilo, e, portanto, foi depois, seguramente depois da meia-noite. Lembrem-se que todas essas histórias estão contadas para nosso ensinamento. Para nós percebermos em que horas estamos da noite, que horas são guarda, que horas são da noite. Lembram-se a pergunta de Isaías? Então, nós que somos os guardas, os vigias, os atalaias, nós precisamos saber que horas são da noite. Então, e depois diz, e estejam acesas as vossas candeias. Isto leva-nos a nossa mente para Mateus 25, parábola das virgens. E sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas. Porque Jesus, quando vier, vem das bodas. Nós só vamos participar da ceia das bodas. Porque das bodas nós estamos participando pela fé. Não estamos em corpo, estamos participando pela fé. Para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos aos quais o Senhor, quando vier, achar assim vigiando. Ou seja, esses servos não estavam a dormir. Ou seja, eles estavam a ser vigias, atalaias, guardas. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará reclinar-se à mesa, e chegando-se os servirá. Quer venha na segunda vigília,
quer na terceira, bem-aventurados serão eles se assim os achar. Então, irmãos, já vemos aqui que Deus já descartou a primeira e a segunda. É ou não? Ele só nos diz ou ele vai vir na terceira ou na quarta vigília. Qual é o versículo que a irmã está lendo? Como? Qual é o versículo que a irmã está lendo? 38. 38. De Lucas 12. Lucas 12. Ah, obrigado. Irmãos, estes versículos são extremamente importantes, porque eles dizem respeito a nós. Então já estamos a ver aqui que ou nós estamos na terceira ou na quarta vigília da noite. Versículo 39. Sabei, porém, isto, se o dono da casa soubesse a que hora havia de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Estai vós também apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Então Pedro perguntou, Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? Respondeu o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente que o Senhor porá sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? O que é que ele quer dizer com isto? Que é a ração? Sustento. É o sustento, é o alimento, como nós vimos há pouco no livro de evangelismo, lembram-se? Eu vou repetir. Não te preocupas em dar o sinal de perigo e as advertências para este tempo, se o não fazes, desce dos muros de Sião. Ou seja, o que é que Deus nos está a pedir? Que demos aos outros a mensagem. É claro que não é para assustar, é uma mensagem que tem que ser, temos que sabê-la transmitir com muito amor e muita alegria. Então, eu vou aqui ler-vos agora uma citação que se encontra em Primeiros Escritos, no capítulo 54, página 229.1, para nós percebermos como é que foi o clamor da meia-noite. Diz assim, Deus mandou o seu anjo mover o coração de um lavrador. Quem foi? Guilherme Miller. Anjos de Deus repetidamente visitavam aquele escolhido para guiar o seu espírito e abrir à sua compreensão profecias que sempre tinham sido obscuras para o povo de Deus. Irmãos, nós estamos exatamente na mesma situação. Deus está enviando anjos para trazer, abrir à nossa compreensão profecias que sempre estiveram obscurecidas para nós. Continuando. Assim como João Batista anunciou o primeiro advento de Jesus e preparou o caminho para a sua vinda, Guilherme Miller e os que com ele se juntaram proclamaram o segundo advento do Filho de Deus. Esta foi a primeira mensagem, ou seja, o primeiro anjo do Apocalipse 14. Ou seja, nós sabemos que anjo é mensageiro que leva, que está na disposição de levar uma mensagem. Não era só Miller, atenção, que era um anjo do Apocalipse 14. Nós sabemos que José Wolff, por exemplo, na Alemanha, também pregava a proximidade da vinda de Jesus. E José Wolff, irmãos, ele viajou pela África, Egito, Abissínia, Ásia, Palestina, Síria, Pérsia, Bucária, Índia. Vejam o que é que este homem fez. Visitou também os Estados Unidos, até que a mensagem do juízo foi levada a uma grande parte habitável do globo. Na América do Sul também tivemos uma outra personagem, não foi José Wolff, mas foi Lacunza. Já ouviram falar deste homem?
ele esteve particularmente na América do Sul. E não foram só estes homens. Sabem quem foi? Crianças. Crianças. Diz-nos o Grande Conflito, no capítulo 20, página 366.3, o seguinte: reprovavam os pecados do povo, não somente condenando a imoralidade e o vício, mas repreendendo o mundanismo e a apostasia, admoestando os ouvintes a que fugissem apressadamente da ira vindoura. Crianças. Nos primeiros escritos, no capítulo 55, página 233.1, diz o seguinte: servos de Deus levantaram-se no espírito e virtude de Elias para proclamar a mensagem. O seu testemunho era calculado a despertar as igrejas. Não é isso que Deus nos chama hoje? Elinha, o Grande Conflito, qual é o capítulo e esse último que tu está falando? O Grande Conflito é o capítulo 20, página 366.3. E agora estamos a ler Primeiros Escritos, capítulo 55, página 233.1. Obrigado. Recapitulando, seu testemunho era calculado a despertar as igrejas e afetá-las poderosamente, tornar manifesto seu verdadeiro caráter. Irmãos, qual foi o resultado desta pregação, desta mensagem? Isto no clamor da meia-noite, estamos a falar do clamor da meia-noite. Diz-nos, muitos, ainda nos primeiros escritos, viram a sua apostasia e, com lágrimas amargas de arrependimento e profunda angústia de alma, humilharam-se perante Deus. Isto foram os resultados do clamor da meia-noite. E ainda novamente no Grande Conflito, capítulo 20, página 372.3, diz: não poucos foram separados da comunidade da igreja unicamente pelo motivo de exprimirem a sua crença na vinda de Jesus. Conseguimos perceber o que é que estas pessoas, ao ouvirem esta mensagem, no clamor da meia-noite, conseguimos pôr-nos no lugar delas, do que é que elas terão passado nas próprias igrejas a que elas pertenciam? Irmãos, não é fácil pertencer a uma igreja e estar convencido que até estamos na igreja verdadeira e depois serem essas próprias igrejas a expulsar estas pessoas por uma crença. Qual era a crença? Na vinda de Jesus. Vejam as trevas em que se encontrava o povo naquela altura. Mas hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Primeiros Escritos, capítulo 55, diz: ministros que não queriam aceitar para si mesmos esta mensagem salvadora embaraçavam aqueles que a queriam receber. Vejam, isto não se passou num mês, nem em 2, nem em 3, irmãos. Foi durante... É a página de Primeiros Escritos aí, 55? Capítulo 55, página 234.1. Ou seja, os que rejeitaram esta primeira mensagem foram deixados em trevas. E nós já vimos isto no passado. A primeira mensagem, ou seja, o primeiro anjo, a mensagem do primeiro anjo, foi dada em alta voz. Lembram-se? Temos isso em Apocalipse, capítulo 14, em 1843. A segunda mensagem, ou seja, a mensagem do segundo anjo, não foi dada em alta voz, portanto, houve um abaixamento da proclamação. E o terceiro anjo vai novamente ser proclamada em alta voz. Irmãos, vamos ficar por aqui. Estamos em cima da hora. E vamos preparar-nos, através do Grande Conflito,
e dos primeiros escritos para percebermos o que é que o clamor da meia-noite tem para nos ensinar a nós que vamos proclamar o alto clamor. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, uma grandiosa obra está ainda para ser feita. Muitas muralhas irão ter que cair. Muitas trevas terão que ser dissipadas. Amém. E nós precisamos compreender que não sabemos quase nada e que o Senhor ainda tem muita coisa para nos revelar. E tal como Daniel, que viveu num tempo profético, nós também vivemos num tempo profético. Tal como Daniel, que viveu num tempo em que Babilônia dominava o mundo, nós estamos a ver a Babilônia mística hoje dominando o mundo. E tal como Daniel foi conduzido e viveu até à vinda de Ciro, o ungido, um tipo de Cristo, nós acreditamos que também iremos viver até à vinda de Jesus. Por isso queremos suplicar que o Senhor nos ajude a estar receptivos à luz que o Senhor tem para nos enviar. Dê-nos o seu Espírito, Senhor. Dê-nos um coração humilde e manso. Dê-nos a compreensão do tempo em que vivemos. Dê-nos o poder do seu Espírito e o mesmo sentimento que havia no coração de Jesus. E mais uma vez, conceda-nos ouvir o nosso clamor. Mais uma vez, pela família da Sara, da Milene e do João. E dos seus avós também. Em nome de Jesus Cristo, nosso bendito e amado Salvador. Amém. Amém. Alguma questão? Belém, eu queria saber se você tem alguma coisa escrita sobre aquela palestra sobre o santuário. É porque eu estou transcrevendo e tem trecho na transcrição que a gente não entende, que a gente fala rápido e às vezes sai palavras emendadas, apesar que eu já estou quase no fim. Sobre o santuário, qual é especificamente, irmã? Eu penso que há umas 2 atrás que você deu, eu acho que não sei se eu participei, eu sei que eu estou... Eu penso que a irmã tinha pedido, foi sobre as trombetas, não foi? Não, mas eu quero também. Por acaso o meu marido ficou de passar essa mensagem, batê-la no computador, mas nós viemos de férias ontem e ainda não temos isto organizado, mas não está esquecido, irmã. É porque eu achei aquela palestra tão maravilhosa que eu falei, eu vou copiar ela, que eu ainda vou fazer um sermão em cima dessa palestra, Muito bem. né? Aí, então a gente tem que pesquisar muito, ver a palestra que você deu, tudo direitinho, para conseguir fazer uma coisa boa. Uhum. Ok, muito bem, irmã. A Lígia está perguntando se ela continua a gravar. Não, acho que ela pode parar de gravar e depois a gente corta essa última parte depois da oração. Eu peço para a Lina cortar esse pedaço. Ok, muito bem, irmãos. Alguma questão, alguma pergunta mais? Não havendo, desejo a todos um bom dia e até sábado, se Deus quiser. Beijinho a todos. Bom dia. A todos. Deus abençoe a todos. Obrigada, Belinha, mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.